para que Deus possa estar nos curando aí dessa doença, livrando também nós, né? Que ele pudesse estar orando aí. Beleza, vamos orar. Senhor Deus, nós te damos graças por mais um dia de vida. Muito obrigado porque temos essa liberdade maravilhosa de estudar a tua palavra. Muito obrigado, Senhor, porque temos esse privilégio, ó Deus, de ou presencialmente ou online abrir as Bíblias e poder buscar na tua palavra o que o Senhor tem a nos ensinar. Pedimos, ó Deus, que nessa manhã o Senhor fale aos nossos corações, utilize do professor Silas para que seja um momento de edificação através desse conteúdo e que possamos terminar essa aula de forma diferente, ó Deus. Pedimos também pela situação do nosso país, apenas o Senhor pode modificar os corações, os governantes e parar com disputas políticas. Ó Deus, nós clamamos por misericórdia, Pai. Muitas pessoas estão sofrendo, muitas pessoas estão morrendo, e nós não temos outra alternativa a não ser clamarmos ao Senhor, crendo que o Senhor é misericordioso, crendo que o Senhor nos escuta, crendo que o Senhor é poderoso o suficiente para fazer milagres, ó Pai. Tem misericórdia de nós, tem misericórdia da nossa nação. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Legal, obrigado, Felipe. Bom, gente, hoje nós vamos dar continuidade, então, né, à carta de 1 Timóteo, né, que Paulo escreve para Timóteo, e hoje o assunto, ele é grande, tá, ele é extenso, porque são vários, nesse capítulo, né, que é o capítulo 5 que nós vamos ler, e um pedacinho aí do capítulo 6, ele trata sobre muitos elementos, né, ele vai trazendo ali vários contextos, né, ele fala sobre a questão da responsabilidade pastoral, de como que deve ser também a correção, né, de investigações em relação a presbíteros e pastores, vai falar sobre viúvas, vai falar sobre a questão do trabalho, né, do servo em relação ao seu senhor, né, ao chefe. Então, são vários elementos aí que a gente vai ter ao longo dessa aula, tá bom? Mas aí, antes de nós darmos início ao assunto, né, ou melhor dizer, lermos esse Ô capítulo. Silas, Oi, pode falar. desculpa interromper, mas já que você fez esse comentário, se você quiser caminhar mais devagar, se deter mais o problema, por mim não tem problema não. Eu posso continuar semana que vem a partir da onde você parar. Eu tô falando Legal. assim, eu tô dizendo assim, por mim. Se você quiser terminar, não tem Aham. problema, mas por mim não tem problema continuar semana que vem da onde você parar. Tá bom. Não, Tá? vamos caminhando, aí se terminar, terminou, senão aí É, você só faz o tranquilo. encerramento lá. Beleza, combinado. Então, gente, antes de nós irmos para o texto em si, né, para lermos esse capítulo, e aí a gente começar a pegar alguns pontos, alguns ensinamentos aí que nós poderemos aplicar aí nas nossas vidas, eu queria primeiro fazer algumas perguntas, né, para ter uma participação de vocês, para vocês darem um pouquinho também a opinião de vocês, a respeito daquilo que a gente depois vai estudar, que nós vamos ler aqui na carta. Então, uma primeira coisa, né, que eu gostaria que vocês dessem uma opinião, que é uma pergunta, que é o seguinte: quem tem a obrigação de cuidar de idosos que são necessitados? Ou seja, quem tem a obrigação de cuidar dos idosos necessitados? É o governo? É a família? É a própria igreja? É o indivíduo que tem que se virar mesmo, né? Tipo, o próprio indivíduo. Quem que tem essa obrigação de cuidar do idoso necessitado? Qual que é a sua opinião aí, Camila? Acho que todo mundo, né? Independente de ser idoso ou criança ou mulher, se a gente vê uma pessoa necessitada, a gente deve ajudar. Mas acho que principalmente no caso, assim, acho que a família, né, tem responsabilidade sobre o idoso. Então, mais especificamente seria a família, mas a partir do momento que a gente conhece alguém que está necessitado, também passa a ser responsabilidade nossa. Legal, legal. Bem por aí mesmo. Renan, qual que é a sua opinião aí? Você é a mesma opinião que a Camila tem, ou tem alguma outro ponto que você queira comentar? Sim, é mesmo da mesma opinião, né? Porque o idoso, ele tem necessidades, né? Então, a gente, vendo um idoso necessitado, a gente tem que se sentir na obrigação de ajudar, né? Mesmo que não seja alguém
da sua família, que seja, mas é importante todo mundo, né, a comunidade em geral, ajudar, seja na igreja, aos familiares, vizinhos, qualquer lugar que tiver um idoso necessitado, tem que se pôr no lugar dele e ajudar, né? Sim, com certeza. Legal, gente. É bem por aí, né? Bem o que vocês comentaram, nós vamos ler aqui na carta, que quem tem essa responsabilidade primária é a própria família, né? Se a família não tem condições de ajudar, ter essa assistência ao idoso, aí sim, né, o governo, a igreja, enfim, né, as outras parcelas aí da própria sociedade como um todo, né? Mas nós vamos ler aí, Paulo deixa muito claro para Timóteo, e talvez esse fosse um problema lá da igreja, né, de Efésios, lá, que a desassistência da família, né, em relação aos mais velhos, né, de deixar ele realmente por conta própria, né, e aí talvez, sei lá, a igreja ter que assumir isso, o governo, né, sendo que a própria família tinha a condição de fazer isso, né, então, é bem o que vocês comentaram aí, gente. Uma outra pergunta que eu queria fazer aí para vocês, na verdade, não é muito bem uma pergunta, né? Mas assim, que a gente vai estar tratando ao longo desse assunto hoje, muito a respeito da atuação do pastor, do presbítero. Nós já falamos lá, né, algumas aulas atrás, sobre as qualidades, né, que a pessoa deve ter para poder exercer essa função, né, a liderança da igreja, né, seja o presbítero regente docente, né, ou o pastor ou o presbítero, ou mesmo o diácono, né? Nós já vimos essa questão da qualidade, mas esse trecho da carta de Paulo, né, para Timóteo, ele vai expressar muito a respeito de como a igreja, como que o pastor ele deve se portar, né, no compromisso, no dever da fala, no compromisso à leitura da palavra, enfim, né, e ele até coloca a questão da igreja recompensar esse pastor, né, esse líder da igreja que tem esse compromisso, né, que tem um grande compromisso com o seu ministério pastoral, né. Então, eu queria que alguém falasse uma experiência, né, ou que relembrasse, né, da memória aí de algum pastor, algum presbítero que você teve contato na vida sua e que você via, assim, né, nessa pessoa esse serviço, né, essa preocupação, esse compromisso que ele tem com o serviço, com o ministério pastoral como um todo. Você tem algum pastor, Renan, que você, assim, se recorda, né, talvez não da nossa igreja, de outra que você já teve, mas assim que você fala, nossa, essa pessoa, ela tinha realmente um compromisso, né, com o serviço, com a atuação e tal? Sim, tenho. Na igreja de Santa Bárbara Leste que eu ia, na presbiteriana, teve um presbítero que foi meu professor de catecúmenos e ele literalmente demonstrava todas as qualidades de um presbítero, entendeu? Né? No serviço, dentro da igreja, fora da igreja. Eu sempre estava junto com ele, então eu via realmente as qualidades que um presbítero deve ter. Ah, legal. E você, Felipe, tem algum, assim, que você se recorda, assim, né, algum presbítero, um pastor que, que você tem essa experiência boa, né, essa lembrança boa? Deixa eu pensar aqui. Acho que na minha adolescência eu era da Igreja Batista, né? Pastor Lazzarini, aqui de Nova Odessa. Foi muito bom. Foi um período que eu aprendi bastante, acompanhou bastante tanto a mim como minha família. Então eu guardo com carinho as lembranças dele. Ah, que bom. Legal, gente. Acho que todos nós temos, assim, alguém que a gente se lembra, né, ou que a gente via a atuação da pessoa na igreja, seja um pastor, um presbítero, né, mas que tem, assim, que a gente via, assim, nossa, como é uma pessoa que está comprometida, né, com esse ministério, com o serviço na igreja, né, e aí a gente vai tratar um pouquinho nesse capítulo hoje, né, na leitura disso, no estudo, sobre esse tipo de exercício, né, daquele pastor, daquele presbítero, daquele líder que tem esse compromisso, né, com o seu exercício ali, com o seu ministério. Então, vamos ler, gente, o nosso texto. O nosso capítulo, ele é um pouquinho grande, tá? Então, nós vamos separar aí um pouquinho, um pedaço para cada um ler. É o capítulo 5 inteiro, né, então do versículo 1 até o versículo 25, e nós vamos ler os 2 primeiros versículos do capítulo 6, tá bom? Então, eu gostaria de pedir aí, se for possível, né, Ivana, você pode ler 1 Timóteo, né, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 8, 1 Timóteo, capítulo 1, capítulo 5, desculpe, versículo 1 a versículo 8,
O Vandré, se ele puder ler do versículo 9 ao versículo 16, versículo 9 ao 16, e a Larissa, aí lê todo o final, do versículo 17 até o versículo 2 do capítulo 6. Pode ser, gente? Todo mundo pode? Então, a Ivana, capítulo 5, de 1 a 8, Vandré, de 9 a 16, e a Larissa, do 17 até o versículo 2 do capítulo 6. Tudo bem? Tudo sim. Vou começar então. Os deveres dos pastores para com várias classes de pessoas. Não repreendas ao homem idoso, antes exorta-o como a pai, aos moços como a irmãos, as mulheres idosas como as mães, as moças como as irmãs, com toda a pureza. Das viúvas. Honra as viúvas verdadeiramente viúvas. Mas se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria casa e a recompensar a seus progenitores, pois isto é aceitável diante de Deus. Aquela, porém, que verdadeiramente viúva e não tem amparo, espera em Deus e persevera em súplicas e orações, noite e dia. Entretanto, a que se entrega aos prazeres, mesmo viva, está morta. Prescreve, pois, estas coisas para que sejam irrepreensíveis. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Nunca seja inscrita viúva com menos de 60 anos, e só que tenha sido mulher de um só marido. Sendo testemunho de boas obras, se criou os filhos, se exercitou hospitalidade, se lavou os pés aos santos, se socorreu os aflitos, se praticou toda boa obra, mas não admitas as viúvas mais novas, porque, quando se tornam levianas contra Cristo, querem casar-se, tendo já a sua condenação por haverem aniquilado a primeira fé. E, além disto, aprendem também a andar ociosos de casa em casa, e não só ociosos, mas também tagarelas e curiosos, falando o que não convém. Quero, pois, que as que são moças se casem, gerem filhos, governem a casa e não deem ocasião ao adversário de maldizer, porque já algumas se desviaram, indo após Satanás. Se algum crente ou alguma crente tem viúvas, socorra, não se sobrecarregue a igreja, para que possa sustentar as que deveras são viúvas. Os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra, especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino, pois a Escritura diz: não amordace o boi enquanto está debulhando o cereal, e o trabalhador merece seu salário. Não aceite acusações contra um presbítero, se não for apoiada por 2 ou 3 testemunhas. Os que pecarem deverão ser repreendidos em público, para que os demais também temam. Eu o exorto solenemente, diante de Deus, de Cristo Jesus e dos anjos eleitos, a que procure observar estas instruções sem parcialidade, e não faça nada por favoritismo. Não se precipite em impor as mãos sobre ninguém, e não participe dos pecados dos outros. Conserve-se puro. Não continue a beber somente água. Tome também um pouco de vinho, por causa de seu estômago e das suas frequentes enfermidades. Os pecados de alguns são evidentes, mesmo antes de serem submetidos a julgamento, ao passo que os pecados de outros se manifestam posteriormente. Da mesma forma, as boas obras são evidentes, e as que não o são não podem permanecer ocultas. Todos os que estão sobre o jugo da escravidão devem considerar seus senhores dignos de todo respeito, para que o nome de Deus e o nosso ensino não sejam blasfemados. Os que têm senhores crentes não devem ter por eles menos respeito, pelo fato de serem irmãos. Ao contrário, devem servi-los ainda melhor, porque os que se beneficiam de seus serviços são fiéis e amados. Ensine e recomende essas coisas. Legal, gente. Obrigado aí por todo mundo que leu. A gente vê que nesse capítulo, né, ele traz diversos assuntos, né? É engraçado que a gente vê pela carta, né, uma carta pastoral, né, Paulo falando com Timóteo, né, e até assim, a gente vê que ele vai no assunto, aí ele vai para outro, volta naquele assunto, né, como se ele estivesse conversando realmente, né, quando ele está ali escrevendo para Timóteo, né.
Mas a gente pode ver que nesse capítulo 5 e o início do capítulo 6, ele vai tratar de alguns elementos principais, né? Primeiro ele vai falar um pouquinho, ele fala, na verdade, bastante a respeito do dever dos pastores, né? Então ele começa o capítulo 5 falando isso, sobre como que deve ser a questão de não repreender, né, mas exortar, né, que ele vai tratando. Depois ele vai falar sobre a atuação da igreja e da família em relação aos mais velhos, né, mais especificamente as viúvas, né, como que deve ser. E aí ele fala um pouquinho sobre até a atuação das viúvas na igreja, né, que é um dos trechos desse capítulo, né, a gente vai ler com maior precisão esses pontos. E aí depois ele vai trazendo a questão de como que deve ser uma investigação, né, se tiver algum pastor, algum presbítero que está cometendo algum pecado, como que isso deve acontecer, que basicamente é o mesmo formato de qualquer outro membro, né, a gente vê que a questão de trazer testemunhas e tal, outro membro, né, quando comete pecado, isso é tratado para a igreja. E a gente vê o final, né, que é do servo, Deus, hoje traduzir para o empregado, o chefe, né, o patrão. Então, o conto, né, dessa, lembrando, né, que Paulo indo aí para Timóteo, é uma igreja extremamente complicada, com vários temas, né, nós vimos nos capítulos anteriores, a questão dos falsos mestres, vimos que, por exemplo, que a Paulo coloca, né, idades para eleger um pastor também, né, que e ele retoma esse assunto, questão até de das mãos, então é uma igreja também mulheres, né, que Paulo vai trazer também nessa carta, ou seja, ele vai trazer vários elementos ali, porque era uma igreja que estava problemática, Timóteo sendo um pastor jovem, né, ele via ali a necessidade de trazer vários conselhos, vários elementos para que Timóteo pudesse exercer sua função pastoral nessa igreja, né, que precisava ali de um auxílio ali, de uma ajuda de Paulo, né. E aí a gente já leu isso, né, num dos capítulos anteriores, nós vemos que Paulo, ele tinha intenção até de ir lá, mas ele estava atrasado, né, por algum motivo na Macedônia, ele não conseguiu ir, por isso até que ele enviou essa carta para Timóteo já começar a repensar algumas coisas lá, algumas questões que eram bastante pertinentes na igreja, né. Então, começando a ler aí a carta, ou melhor, a ler esse o primeiro trecho que temos, né, ele começa no capítulo 5. Não repreendas ao homem idoso, exorta aos moços como irmãos, as mulheres idosas como irmãs com toda a pureza. Então, nesse primeiro texto, que ele está falando ali, que a questão, né, os deveres, né, lembrando, Timóteo era um pastor jovem, né, então ele começa, quando ele está falando essa questão de exortar, ele já começa, não repreenda ao homem idoso, ou seja, ele está remetendo, né, assim, Timóteo, obviamente, ele é jovem, e ele sabia, com certeza, de pessoas mais velhas do que ele, nessa igreja, que estavam cometendo pecados, enfim, né, que tinha ali que se fazer uma atuação em relação a isso, mas ele já começa, olha, não repreenda ao homem idoso, ou seja, quando nós, ele falando para Timóteo, né, quando Timóteo visse, né, um homem idoso ali, ou soubesse, né, de algum pecado que alguém da igreja idoso estava cometendo, ele não deveria repreender, né, repreender significa o quê? Que ele não deve tratar esse homem idoso de forma ríspida, né, e aí ele coloca, então, não repreenda ao homem idoso, ou seja, nós devemos respeitar e honrar, né, relembrando o princípio do Antigo Testamento, aos idosos. E aí ele coloca, então, não repreenda, mas exorta-o como pai, né. O que significa a palavra exortar? Né? Exortar tem um significado de chamar para ficar ao lado de alguém, ou seja, caminhar ao lado dessa pessoa, buscando ajudar a pessoa. A gente poderia até traduzir exortar como fortalecer essa pessoa. Então ele fala assim para Timóteo, olha, Timóteo, se você souber de alguém que está em pecado,
você não deve ser ríspido contra essa pessoa, mas sim caminhar ao lado dessa pessoa, para buscar ajudar essa pessoa, para que essa pessoa entenda aquilo que ela está fazendo, o erro, né, que ela está cometendo, e para fortalecer essa pessoa, né, da mesma forma como, por exemplo, a própria Escritura, o Espírito Santo faz. Então, ele traz isso, né, pro homem idoso, exorte-o como pai, caminhe ao lado dessa pessoa como se ele fosse um pai seu, mostrando aquilo que ele está cometendo que é errado, mas não de forma ríspida, né, com palavras ríspidas, mas sim caminhando ao lado dessa pessoa. Se é uma pessoa jovem, lembrando que Timóteo era jovem, né, exorta, caminha ao lado dessa pessoa como se fosse um irmão. Se é uma mulher, né, como se fosse uma irmã. Se é uma senhora, como se fosse a sua mãe, né. Então ele está colocando ali um dever do pastor em relação a várias classes das pessoas dessa igreja, de que você tem o conhecimento de que determinada pessoa está vivendo um certo pecado, está cometendo um certo pecado, não seja ríspido com essa pessoa, mas caminhe ao lado dessa pessoa para buscar ajudar essa pessoa, buscar fortalecer ela, buscar mostrar que essa pessoa está cometendo aquele pecado e que você está ali para ajudar, você está ali para mostrar o caminho correto, que é voltar talvez à Escritura, à palavra de Deus, né? E é assim que nós devemos atuar também, né? Ali ele está falando sobre o pastor em si, como o pastor deve conduzir isso, mas a gente pode traduzir para a gente também. Eu tenho um amigo, um conhecido, que eu sei que está em pecado, ou está cometendo alguma coisa que desagrada a Deus. Eu devo ir lá e tratar ele de forma ríspida? Se eu fizer isso, o que na prática vai acontecer? Eu vou afastar essa pessoa. Talvez eu afaste essa pessoa da própria igreja, né? Então, eu não devo ser ríspido com a pessoa, mas sim tratar em amor, né? Exortar essa pessoa, caminhando ao lado dele, buscando fortalecer essa pessoa na fé, que ela possa entender aquilo que ela está fazendo, que não é uma coisa que agrada a Deus. Então, pensem, por exemplo, na vida de vocês. Vocês têm conhecidos, amigos, familiares, seja o que for, que você tem a noção de que aquela pessoa está em pecado, que ela é uma pessoa que você é um amigo seu, um familiar, que é da igreja, é um crente, né, que tem o conhecimento sobre a palavra de Deus, mas que mesmo assim está ali vivendo em pecado, cometendo pecado? O que você deve fazer? Não tratar essa pessoa de forma ríspida, orar por essa pessoa, exortar, caminhar ao lado dessa pessoa, né? Então, Paulo começa, né, esses vários conselhos que ele vai dar aqui, em relação a Timóteo, né, de como ele deveria conduzir lá na igreja, elencando isso, né, de que ele deve caminhar ao lado da pessoa e não ser ríspido com ele. A gente pode ver isso em vários textos da Bíblia, né? Eu queria que nós lêssemos agora Gálatas, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 2, os 2 primeiros versículos de Gálatas, capítulo 6. Camila, você pode ler para a gente Gálatas 6, 1 e 2? Pode sim. Pode falar. Deixa a Camila ler, aí o André fala, então. Pode ser? Beleza. Tá. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura, e guarda-te para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Legal. Pode falar, André. Não, eu queria só, você falou dessas coisas, queria dar um relato, acho que para alguém que está mais de 40 anos na Igreja Central, fazer um relato realmente que a Igreja Central demorou para entender essa carta de Timóteo. Eu mesmo, do jeito que você falou, eu tive exatamente isso, essa experiência de ver amigos saindo da igreja por questões disciplinares, por questões que a igreja lidava, que ela não sabia, de verdade. Ela não sabia lidar. Então, do jeito que ela fazia, amigos meus saíram da igreja, foram para outras, ou não estão mais em igreja hoje, devido ao tipo de exortação meio estranha que a igreja fazia, expondo muitas vezes, levando na frente da igreja, de verdade. Quem é mais velho na nossa igreja lembra, levavam lá na frente para falar o que acontecia, falar o que a pessoa fez, o que eu acho meio estranho,
ao invés disso daí, exatamente o que você falou, caminhar do lado, caminhar e ajudar, né? A gente, hoje a gente sabe que é mais assim, tá? Porque em muitos casos nós mesmos não ficamos sabendo, mas quando sabemos, a gente sabe que a igreja já está acompanhando, o pastor está acompanhando e o conselho está acompanhando. Mas, assim, é realmente um relato dizendo, a nossa igreja demorou um pouco para entender essa parte, esse capítulo 5 de Timóteo, porque, olha, foi momentos tensos no passado, na minha adolescência. Eu concordo, Vandré, isso aí é uma coisa que, assim, é difícil, né? Acho que exortar sem repreender, sem ser ríspido, é uma coisa muito complicada, né? E talvez pelo sistema da própria igreja, né, de mais formalizado, isso era uma coisa que, não sei, talvez prendia de uma forma com que acabasse se afastando, né? Ou o próprio trato das pessoas, né? Eu acho que é muito fácil você ir tentar ajudar uma pessoa e acabar sendo ríspido, repreendendo ele e não exortando, né, não buscando trazer ele de volta, né, caminhando com ele. E isso realmente era uma coisa que você comentou, é verdade, eu me lembro muito bem quantas pessoas aí na igreja se afastaram da igreja pelo modo como a igreja tratou, né, essa questão do pecado, de não exortar, mas sim repreender, né, ser extremamente ríspido com aquela pessoa e fazer a pessoa se afastar, né. É muito fora do que aquilo que Paulo estava ali trazendo, né, para Timóteo, né? É bem por aí mesmo. Legal, Vandré. Beleza, gente. Então, os 2 versículos que a Camila leu, que é de Gálatas, ele fala mais ou menos sobre esse assunto, né? Que se alguém está com alguma falta, vocês que são espirituais, corrijam com o espírito de brandura, né? Ou seja, nós devemos caminhar junto com essa pessoa, corrigir sim essa pessoa, mas com espírito de brandura, né? Não ser ríspido com a pessoa. É difícil, né? É difícil, mas é o exercício cristão, né? A pessoa, esse contínuo exercício do amor, de buscar a pessoa, né? Trazer e que ela faça, a pessoa entenda, cometendo não a Deus, né, em relação ao que a pessoa às vezes ensina da própria, né, da própria. Primeiro treino da muito então a respeito disso, de que a gente deve exortar a pessoa, mas não repreender. Isso a igreja deve fazer. Ele está falando aqui sobre os pastores, sobre a liderança, mas nós, como também cristãos, devemos fazer isso, né? Se eu tenho um conhecido, um amigo, que eu sei que está com uma falta, eu sei que está com um pecado, eu não devo ser ríspido com ele, né? Porque na prática eu só vou afastar essa pessoa. E isso pode até, né, justamente igual o Vandré falou, né, afastar totalmente a pessoa, né, da palavra de Deus e tudo mais. E sim, eu devo caminhar ao lado dessa pessoa, buscando fortalecer, buscando ajudar essa pessoa, né? Então, esse deve ser a nossa atuação, tá bom? Aí, Paulo vai trazer ali para Timóteo alguns outros elementos, né? Ele até fala já a questão do respeitar o homem idoso e tudo mais, né? Que nós devemos, com os mais velhos, ter esse respeito, essa honra. E aí ele vai trazer todo um trecho, né? Que é a maior parte desse capítulo, falando especificamente sobre as viúvas, né? E aí, por isso que eu até perguntei antes, né? Quem tem a obrigação de cuidar dos idosos necessitados, né? Aqui ele está falando das viúvas, mas hoje a gente pode entender idoso, né? De uma forma geral. Não só a viúva, mas também o pai, né? O viúvo, né? Que às vezes pode ser necessitado, né? E aí a gente vê, por esse trecho aqui, né? Da carta, que Paulo deixa muito claro que quem tem que... ele fala assim, honra as viúvas, verdadeiramente viúvas, né? Honrar é cuidar, né? Se nós estamos honrando a pessoa, nós estamos tratando essa pessoa graciosamente, sustentando essa pessoa. Então ele está falando assim, olha, a igreja honre as viúvas verdadeiramente viúvas. Por que ele usa esse termo, né, verdadeiramente viúvas? Ele está falando que a igreja tem a responsabilidade de honrar, de cuidar, sustentar essa pessoa, e aí quando sustento até a questão própria financeira, aquela viúva que é verdadeiramente, ou seja, ela não tem ninguém, né? Ela não tem possibilidade de estar sozinha, não tem recursos que ela possa se prover, né, das suas necessidades. Então a igreja ela tem a sua responsabilidade com os mais velhos, com os viúvos, né, com as viúvas, mas com quais?
com aquelas que são verdadeiramente viúvas, que não têm a possibilidade da assistência dos seus familiares, né, de filhos, enfim, dos familiares que têm. Essa é a responsabilidade da igreja. Então, primeiro, a responsabilidade de cuidar dos mais velhos vem da família. Por quê? Porque os filhos e os netos, a família como um todo, estão em débito com essa pessoa, foram criados por essas pessoas, né? E tem a responsabilidade. O mandamento deixa muito claro, né, que nós devemos respeitar e honrar, né, os nossos pais. Então, a gente tem que cuidar daqueles que são mais velhos da nossa família e que precisam da ajuda, né, que são necessitados e precisam dessa ajuda. E aí eu entendo até que nesse honrar, que é cuidar, sustentar essa pessoa, é não somente na questão financeira, né, mas nós que temos familiares mais velhos, nós devemos cuidar, sustentar essas pessoas em todos os elementos, né, em todos os outros os cuidados que essa pessoa precisa ter. Não somente aquela coisa assim, vamos lá dividir os gastos e pronto, né, mas sim cuidar da pessoa, né, a família tem a responsabilidade de cuidar dessa pessoa, questões emocionais, do carinho, né, que a gente deve ter com os mais velhos, enfim, com todos os elementos. Até na própria pandemia, né? A gente não tem que nos preocupar e cuidar dos mais velhos, que são da nossa família, né, para que eles, por exemplo, não venham a ter um contágio do vírus, enfim, por um mau cuidado nosso em relação a eles, faz parte do cuidar da família, não é? Eu tenho, por exemplo, eu moro com os meus pais. Meu pai e minha mãe, ambos são já idosos, né? Já são acima de 60 anos, então são um grupo de risco. Se eu vou lá e fico tratando, por exemplo, a própria pandemia como se fosse qualquer coisa e não me cuidando e correndo o risco de trazer o vírus para dentro de casa, eu não estou cuidando dos meus pais, eu não estou honrando eles, né? Então eu preciso tomar esse cuidado efetivo, né? Hoje os meus pais, por exemplo, não têm a necessidade de uma questão financeira, que eu e meu irmão, a gente precisa sustentar, cuidar deles financeiramente. Eles não têm essa necessidade. Mas isso não impede que eu tenha que, como filho, cuidar deles em todos os outros elementos, né? Então, pensando, por exemplo, na própria questão da pandemia, eu tenho cuidado dos meus pais, aquilo que eu tenho feito, a maneira que eu tenho lidado, será que eu estou buscando cuidar daqueles mais velhos que são da minha família? É um ponto importante que a gente tem que tomar aí um pouco de cuidado em relação a isso. Né? Então, Paulo, ele vai colocar isso já declaradamente logo no início desse trecho, né? Honra as viúvas verdadeiramente viúvas. Se alguma viúva tem filho ou neto, que esses aprendam primeiro a exercer piedade com a própria casa e a recompensar os seus progenitores, pois isso é aceitável diante de Deus. Ou seja, se tem família, a família tem que cuidar. A família não pode como se fosse assim, lavar as mãos, sei lá, né, deixar quieto, deixa a igreja cuidar, né, deixa a igreja cuidar deles lá, ou o próprio Estado, né, o nosso Estado, né, o nosso governo, ele garante a Seguridade Social, né, pela Constituição Federal. Então, por exemplo, o INSS é um meio de Seguridade Social, que vai além da Previdência, né, então, por exemplo, se no Brasil, né, se há um idoso que não tem condições de se sustentar, existe o BPC, né, que é o benefício de prestação continuada, que é um salário mínimo, né, que é pago por um idoso que não tem condição de se sustentar. Mas no próprio BPC, ele coloca lá como regra que a família tem que receber até 1/4 do salário mínimo, para ele poder ter direito a receber o benefício da prestação continuada. Então, o governo, ele oferece essa prestação a um idoso que não tem condições de sustentar. Desde que a família não tenha condições de sustentar. E aqui, em relação à igreja, né, que Paulo vai estar trazendo, ele está deixando muito claro, olha, a igreja tem sim a responsabilidade de cuidar dos idosos, das viúvas que são verdadeiramente viúvas, ou seja, que não têm família, não são sozinhas e não têm recursos para se sustentar e se tiver família, filhos ou netos, que esses aprendam primeiro a exercer piedade com a própria casa, né? Vocês vejam aí que é uma forma forte até, né, de que Paulo está trazendo ali para Timóteo essa responsabilidade que a família tem em relação às viúvas. E aí ele vai continuando, né, versículo 5. Aquela, porém, que é verdadeiramente viúva e não tem amparo, espere em Deus e persevere em súplicas e orações noite e dia.
Entretanto, a que se entrega aos prazeres, mesmo viva está morta, né? Então ele está falando assim, a viúva, né? Ela que não tem amparo, ela deve esperar em Deus e perseverar, né? Ou seja, é aquela coisa de que, como ela não tem mais ninguém que possa ajudar ela roga a Deus como a sua única esperança, né? Ao invés de se entregar aos prazeres, como ele coloca lá, tá? Então, Deus, né, ele coloca em diversos momentos essa questão de que ele tem esse cuidar, né, das viúvas, dos órfãos, né, essa preocupação com essas pessoas, né? Então, é uma viúva, né, ele está indicando aqui, é uma viúva que está sozinha, ela deve rogar a Deus, esperar em Deus, né, confiar em Deus, e não se levar aí, sei lá, por prazeres, né, se entregar aos prazeres, porque mesmo viva ela estaria morta fazendo isso. E aí ele coloca assim, né, prescreve, pois, essas coisas para que sejam irrepreensíveis. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior que o descrente. Então ele está falando, isso que eu estou falando aqui, que a família tem essa responsabilidade de cuidar, façam isso para que vocês sejam irrepreensíveis. Porque se alguém não tem cuidado com os da própria casa, está negando a fé e é pior que o descrente. Então vejam aqui a força, o peso que Paulo está colocando na afirmação dele. Por que ele faz isso aqui, né? Nesse versículo 8, né? Ora, se alguém não tem cuidado, essa construção que ele está escrevendo no texto, né? Primeiro ele afirma o que deve ser feito, né? No versículo 4, que as famílias devem cuidar das viúvas. Depois, no versículo 8, ele reafirma isso através de uma construção negativa, né? Falando, se alguém não faz isso, tem negado a fé e é pior que o descrente. Essa maneira que Paulo está construindo, o que ele está querendo dizer, né? O próprio termo se, né? Se alguém não tem cuidado, ele está querendo dizer aqui que poderia ser visto que, né? A gente poderia traduzir isso por visto que isso acontecia na igreja em Éfeso. Ou seja, ele está trazendo esse elemento do cuidar que a família tem que ter com os mais velhos, em relação, e se a família não tem essa condição, né, se o mais velho não tem família, melhor dizendo, aí sim a igreja assumir isso, era uma coisa que provavelmente acontecia em Éfeso, de famílias que não cuidavam das viúvas, né, que deixavam ela para sua própria sorte, e aí talvez a igreja aqui, né, estava assumindo esse sustento, né, dessas viúvas. E aí ele deixa muito claro aqui, né, que se, né, ou seja, como alguns têm feito isso, essas pessoas têm negado a fé e são piores que o descrente. Então, ou seja, se nós não cuidarmos dos mais velhos, né, das viúvas aqui, mas a gente pode, acho que até pensar de forma geral, daqueles familiares nossos que são mais velhos, nós estamos negando a fé, estamos sendo desobedientes a Deus. E aí ele traz dois elementos da questão dessa desobediência, que é negar o princípio do amor cristão e ser pior do que o descrente, né? Ou seja, por quê? Porque o descrente, de forma geral, a sociedade não cuida dos mais velhos, já não é uma questão normal que a sociedade tem, mesmo uma pessoa que não seja crente, né? Assim, o cuidar do seu pai mais velho, da sua mãe, né, do seu avô, da sua avó, é uma questão normal. Então ele coloca assim, né, se você que é crente, está na igreja, não tem essa preocupação, esse cuidado, você está sendo pior do que aquele que não é crente, né? Por quê? Porque você está negando o princípio do amor compassivo, você está negando o amor aos seus familiares mais velhos que precisam da sua ajuda, né, precisam do seu sustento, do seu cuidado, do seu carinho, né? Então é uma desobediência grande, né? E pelo jeito era uma coisa que acontecia na igreja de Éfeso, e Paulo está deixando muito claro, muito reforçando, sustentando muito, né, aquilo que ele está afirmando, né, de que a família tem que ter esse cuidado com o mais velho. Caso a família não tenha essa possibilidade, aí sim a igreja deve assumir o sustento, né, o cuidado daquela viúva. Beleza? Então, é notório que, né, dá para perceber que havia na igreja de Éfeso, que era uma igreja que tinha muitos problemas, violações desse tipo, né? Então, por isso que ele está trazendo aqui nesse trecho da carta. E aí,
Paulo vai continuar falando sobre as viúvas. Então ele já deixou muito claro quem tem que sustentar, quem tem que cuidar aí, né, das viúvas. E aí ele continua aqui, né, versículo 9. Não seja inscrita, senão viúva, que conte ao menos 60 anos de idade, tenha sido esposa de um só marido, seja recomendada pelo testemunho de boas obras, tenha criado filhos, exercido hospitalidade, lavado os pés aos santos, socorrido atribulados, se viveu na prática zelosa de toda boa obra. Então, esses dois versículos aqui, né? Não seja inscrita, senão viúva que conte, e aí ele vai colocando várias questões. Inscrito no quê? Né? Não seja inscrita viúva aí no quê? Né? E ele coloca um monte de condição. Será que é inscrita viúva para receber o sustento da igreja? Será que é isso que ele está falando aqui? Que a viúva tem que ter 60 anos, tem que ser esposa de um só marido, etc, etc, etc. Não, aqui ele não é uma lista, né? Paulo aqui não está falando de uma lista das viúvas que merecem, vamos pensar assim, né? Merecem ou têm direito, né? A receber aquele auxílio da igreja, né? Ou o sustento da igreja. Ele está fazendo uma listagem aqui daquelas viúvas que se predispõem a exercer uma atividade na igreja, ou seja, a dedicar a sua vida a servir a igreja e a Deus, né? E ao Senhor. Então ele coloca assim, o que eu imagino aqui, né, que provavelmente era o que estava acontecendo na igreja de Éfeso, né, as viúvas, elas iam lá e começavam a atuar na igreja, né, um serviço dentro da igreja, e pelo visto, né, como ele próprio vai indicar aqui depois, né, que algumas já se desviaram, né, falando aqui no versículo 15, que estava tendo problemas com relação a isso. Então ele coloca assim, olha, a viúva que quer se comprometer a dedicar a sua vida exclusivamente ao serviço da igreja e ao Senhor, né, a Deus, elas devem ter algumas condições. Quais são? Primeira condição é ter ao menos 60 anos de idade. Por que ele coloca isso, né? Ter ao menos 60 anos de idade? Na época, né, do Novo Testamento, 60 anos era a idade de aposentar, né? Então era uma indicação de que a viúva que já tem mais de 60 anos, ela vai se dedicar integralmente ao serviço da igreja, né? Ela já criou seus filhos, né? Não tem filhos para criar, porque se ela já tem essa idade, os filhos já são maiores e tal. E ela não teria, então, uma outra tarefa, uma outra questão que impedisse ela de realizar ali aquele compromisso que ela está fazendo com a igreja, de que é dedicar sua vida à atuação da igreja, né? Então, por isso que ele coloca isso nesse trecho aqui, tá? Que tem que ter aí ao menos 60 anos de idade. Tenha sido esposa de um só marido, né? Aqui é aquela mesma ideia em relação às qualidades, né? Que a gente já estudou, né? Da liderança da igreja e tal, né? A preocupação aqui maior não é em questão se ela é esposa de um só marido, enfim, né, do jeito que está escrito aqui, mas a ideia é que essa mulher tenha uma pureza moral e sexual, né? Então é isso que ele está indicando aqui, né? A questão da pureza moral e sexual da viúva. Então ela tem que ser para ser uma viúva que atue na igreja, ou seja, se comprometa a exercer, dedicar a sua vida à atuação da igreja, tem que ser uma pessoa mais velha, por não ter um outro compromisso que poderia prejudicar ou de alguma forma atrapalhar isso, né? Tem que ter uma pureza moral e sexual, tem que ser recomendada por boas obras, criado filhos, né? Ou seja, que ela criou os filhos dela nos caminhos do Senhor, uma pessoa que exerça a hospitalidade, que lave aos pés aos santos, né? Ou seja, um coração de servo, como uma serva humilde, né? Socorrido aos tribulados e tudo mais que vai sendo indicado. Então, nesse trechinho aqui, do versículo 9, versículo 10, que ele ainda está tratando sobre viúvas, não é uma lista sobre as viúvas que devem receber o auxílio da igreja, né? Que elas precisam ter essas condições. Talvez possa ser uma confusão, né, que a gente possa ter na leitura desse texto. Mas sim é uma lista que está indicando ali algumas características que Paulo está dando, né, para Timóteo, para, se tiver viúvas na igreja, que se comprometam a dedicar a sua vida à atuação da igreja. Então ele coloca assim, essas são algumas características, algumas questões aí importantes
para aquela viúva que se comprometa a isso, tá? Beleza. Aí, continuando aqui, né, versículo 11 até o versículo 16. Mas rejeita viúvas mais novas, porque quando se tornam levianas contra Cristo, querem casar-se, tornando-se condenáveis por anularem o seu primeiro compromisso. Além do mais, aprendam também a viver ociosas, aprendem a viver ociosas, andando de casa em casa, e não somente ociosas, mas ainda tagarelas, intrigantes e tal. Quero, portanto, que as viúvas mais novas se casem, criem filhos, sejam boas donas de casa. Aí ele continua, né? Pois, com efeito, já algumas se desviaram seguindo a Satanás, e se alguma crente tem viúvas em sua família, socorras, não fica sobrecarregada a igreja, para que essa possa socorrer as que são verdadeiramente viúvas, né? Que o versículo 16 é um encerramento. Então, a partir daqui, ele vai tratar um pouquinho sobre viúvas, né? Mulheres viúvas que são mais jovens, né? Que se tornaram viúvas mais jovens. E aí ele, assim, as viúvas velhas, então, elas né, para atuar ou comprometer a vida para a igreja. As viúvas, ele coloca um outro caminho, uma outra ideia que delas não se comprometem a isso, né? Ele rejeita as mais novas, porque quando se levianas, ou se tornar leviano é sentir um impulso, né, de desejos e tal, e enfim, né, que ele até coloca que querem casar-se, tornando-se condenáveis por anular o seu primeiro compromisso. Que compromisso é esse que ele está falando no versículo 12? É o compromisso que ela fez de estar se dedicando integralmente à igreja, única e exclusivamente à igreja. Assim, olha, rejeite as viúvas mais novas, porque há um maior risco delas apesar de elas terem prometido ou terem se comprometido a estarem atuando na igreja de forma integral, elas podem deixar se levar, e isso pode prejudicar aquilo que elas comprometeram. É isso que Paulo está falando aqui. E aí ele vai indicando algumas características da viúva que se torna leviana, né? Ou seja, que deixa se levar, ou seja, sentir esses impulsos, né? Viver ociosa, andando de casa em casa, tagarela intrigantes, né? Falando que não devem e tal, né? Então ele coloca assim, olha, as viúvas mais novas, elas devem o quê? Casar-se, né? Então, ou seja, ele até incentiva essas mulheres a se casar novamente, ter novos, né? Criar filhos e tal, ou seja, ter mais filhos, enfim, viver casada. E aí ele até coloca assim, pois com efeito, já algumas se desviaram seguindo a Satanás. Ou seja, provavelmente, lá na igreja, né, de Éfeso, provavelmente haviam algumas viúvas que tinham se comprometido com isso, em dedicar o resto da sua vida a servir a igreja, e que acabaram se desviando disso, anulando aquele compromisso que elas fizeram. Então ele até coloca, olha, viúvas mais novas devem sim se casar, né? Se casar, ter a sua casa, etc. As viúvas mais velhas, aquelas que já têm seus filhos, que possivelmente vão novamente 60 anos mais, que tem aquelas características que foram elencadas, essas sim devem estar nessa lista, né? Ou seja, dessas mulheres que se comprometem a dedicar o resto da sua vida a servir a igreja e ao Senhor. Ok? Então, algumas condições ali, né, que Paulo vai indicar para a atuação aí da viúva na igreja. E aí ele está deixando claro, né, que assim, as viúvas mais novas, há um perigo maior dela se tornar leviana. Muito, talvez, isso acontecia, porque a carta de Paulo e Timóteo deixa muito que a igreja de Éfeso era que tinha problemas com os meios e tudo mais. Então, talvez esses mestres levam viúvas mais novas nessa situação a verdade, tornar aquilo que ela comprometida. Não havia tal levianas esse problema
tinha nessa igreja, e metido a dedicar a sua vida à igreja, de romper com, assim, né, então, melhor que sejam pessoas mais velhas e tal, né, se comprometem efetivamente a isso. Então, o trecho aqui né, de Paulo, ele vai tratar basicamente de vários, a família com né, com as viúvas. Se a família não, se não houver, né, essa família, aí sim a igreja assumir. Ele até conclui isso no final, né? Se alguma crente tem viúvas em sua família, socorra-os, para que não fique sobrecarregada a igreja. E aí ele depois trata um pouco mais especificamente da viúva em si, né? Não da família, mas da viúva. A viúva que quer se comprometer a dedicar sua vida integralmente à atuação da igreja, então ela precisa ter essas outras características. A viúva mais nova, por haver um maior perigo dela se tornar leviana, e talvez isso justamente por causa por esses falsos mestres, né, abandonar a verdade, melhor, né, até se casem. Então, a respeito é das viúvas, e Paulo vai trazer aí para gente, tudo bem? Quem tem algum... Ok, falta 3 minutos. Eu acho que eu vou dar, então, para você, a partir daqui, na semana que vem, pode ser? Porque senão, se eu entrar aqui nesse assunto dos presbíteros, não vai dar tempo dos conselhos. Tranquilo. Beleza, que aí você continua a partir do versículo 17. Beleza, combinado. Porque senão vai correr demais aqui, né? Então, beleza, gente. Então, vamos encerrar por aqui, porque senão acho que eu vou estender muito o tempo aí da aula. Como eu falei para vocês, né? Esse capítulo aqui, ele traz muito assunto, né? Muita coisa. E ainda falta bastante coisa aqui para falar, né? Toda essa parte dos presbíteros e ainda da questão da relação entre servos aí e senhores, né? Então, a gente combina assim. O Felipe aí continua na semana que vem. Então, assim, só para a gente recapitular um pouquinho, né? O que a gente tratou hoje. Nós falamos um pouquinho sobre o exortar ao invés de repreender, ou seja, se eu tenho conhecimento de uma pessoa que está em pecado, está com alguma falta, eu devo não ser ríspido com essa pessoa para não afastar essa pessoa, mas sim trazer essa pessoa para perto, caminhar ao lado dessa pessoa, exortando, fortalecendo, mostrando aquilo que essa pessoa tem feito, que é uma coisa errada, mas não de forma ríspida, então, né? E como a gente até conversou aqui, é uma coisa complicada, difícil de ser feito, mas a gente tem que buscar isso, né? Buscar aí exortar e não repreender de forma ríspida. E vimos aí, então, a questão da responsabilidade da família com os seus progenitores, faz parte dessa, então, da nossa responsabilidade como cristãos, cuidar dos mais velhos, né, da nossa família. E aí vimos também a questão aí da lista de viúvas e tal, né, como que Paulo estava pensando isso, talvez por algum um problema ali, né, ele até deixa claro, né, que estava tendo esse problema lá na igreja de Éfeso. Então, só duas reflexões aqui que eu queria deixar para vocês, né, duas perguntas, para vocês pensarem aí, refletirem, praticarem ao longo da semana. Os que estão pecaminosos, estão tendo um comportamento pecaminoso, eles estão exortando-os, orando por eles. Vocês vão refletir ao longo da semana sobre... Vocês têm amigos algum que estão tendo esses comportamentos pecaminosos? Como que vocês estão lidando? Vocês estão exortando eles, buscando caminhar ao lado das pessoas? Vocês estão orando por esses amigos que estão tendo esses comportamentos pecaminosos? Uma segunda reflexão que eu queria deixar, né, para vocês pudessem refletir ao longo dessa semana, sido o seu cuidado com os pais e seu, né, sido aí com os mais na sua família. Não só aqui, como nós somos mais jovens, talvez aí, né, acredito que quase todo mundo, os pais têm uma necessidade financeira, que a gente tem
eles financeiramente. Mas, enfim, como tem sido nossos pais, nossos avós, nós temos honrado os nossos avós, temos trazido para eles os cuidados dos aspectos que dizem respeito aos nossos pais e avós. Eu posso também refletir um pouco em relação à vida de vocês, como tem sido dado, né, com os familiares, com aqueles mais velhos da família. Gente, então, por hoje, né, por terem participado, assistido a aula. Semana que vem, Felipe continua esse assunto. Eu queria pedir o fazer a oração para a gente encerrar. Acho que está sem som, talvez. Beleza. Camila, você pode orar para a gente? Opa, posso assim. Senhor Pai, te agradecemos por mais um dia de vida, Deus, que o Senhor permitiu com que a gente tivesse. Pai, te agradecemos por esse momento que tivemos aqui. Obrigada pela palavra que o Silas trouxe para a gente, Deus, e que nós possamos aplicar isso nas nossas vidas, Deus, que nós possamos cuidar do próximo, Pai, dos nossos amigos, dos nossos conhecidos também, Pai, que nós possamos exortar em amor, Deus, sem rispidez, como o Silas falou, Pai, para que através de nós eles possam ver a Ti, Pai, possam entender o erro e se aproximar mais de Ti, não afastar de Ti, como acontece muitas vezes, Pai. Nós possamos aplicar isso nas nossas vidas. Peço, Senhor, por cada um aqui, Senhor, aqueles também que não puderam estar, que nós possamos ser um tranquilo, Deus, que o Senhor esteja conosco, em nome de Jesus, amém. Amém. Camila, tem algum recado aí da diretoria, alguma coisa? Não, bom, a gente fica de olho no grupo. Semana que vem vai ser programação online também, né? Devido a todo o caos que tá aí, né? Atualmente, tá bem complicado. Se cuidem, fiquem em casa e é isso. Nada além disso, não. Legal. Isso aí, gente, se cuidem aí todo mundo. Evitar aí, né, aglomerações, enfim, né? Todos os cuidados aí que a gente já sabe bastante aí, né? Álcool gel, máscara, etc, né? E buscar ficar em casa aí. Então, beleza, gente. Então, obrigado aí por hoje, né? Por estarem aí na aula. E aí, semana que vem, então, o Felipe continua o assunto aí. E até a noite aí, gente. Tchau. Tchau, gente. Abraço, pessoal. Até mais. Falou, gente. Tchau.